O cadastro ambiental rural, no novo Código Florestal, no seu artigo 29, né, ele diz o seguinte: o cadastro ambiental rural é um registro eletrônico de âmbito nacional, ou seja, todos os estados brasileiros terão que fazer. É obrigatório para todos os imóveis rurais, mas aí e os urbanos? Quem trata imóvel urbano é o PDM municipal, né? Então é outra história, por isso que a gente não lida com imóvel urbano. O cadastro ambiental rural é exclusivo para imóveis rurais. Integra as informações ambientais, ou seja, eu vou dizer nesse cadastro ambiental rural o que existe dentro da propriedade. Existe mata, existe água, existe nascente, o que existe ali dentro. Tudo vai ser mapeado. Essas bases de dados serão para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e principalmente combate ao desmatamento. Existe um plano do governo do estado, do Casagrande, que era ampliar nossa faixa de mata que ainda existe, que é de 6%, chegar a 15%, né? Um monte de ações aí. Nós vamos ver ao final dos 4 anos de trabalho dele o balanço disso, quanto nós conseguimos avançar. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. O cadastro ambiental rural, ele foi uma ferramenta do PRA, Programa de Regularização Ambiental das Propriedades. Então, o cadastro ambiental é um. Esse o que é obrigatório nele? Fazer um termo de compromisso. O que é esse termo de compromisso? Supondo que a propriedade de um de vocês, ela tenha que averbar 20% de mata, mas ela não tem 20% de mata, ela só tem 15%. Você tem que formar 5%. Para ter certeza que você vai fazer essa formação, você vai fazer um termo de compromisso, assinado entre as partes, né? O órgão regulador, que é o IDAF, e vocês. Vamos apresentar um projeto de recomposição dessas áreas, que a gente chama área degradada ou área alterada. Nem toda área alterada ela é degradada. Degradada é aquela que realmente sofre uma intervenção mais séria e fica impossibilitada para qualquer outro uso. Já a área alterada é aquela que era uma capoeira, virou uma pastagem, virou um cafezal, virou alguma atividade em si, florestal também. E as cotas de reserva legal, quando couber. Não vou entrar em cota de reserva legal, mas é só para vocês terem uma coisa geralzona. Se eu tenho 50% de mata, eu só preciso de 20%, os outros 30% eu posso criar essas cotas e oferecer depois para quem precisa. Sucintamente é dessa forma, mas não é tão simples assim. A Instrução Normativa 02, fresquinha, que saiu agora em maio, ela dispõe sobre os procedimentos para integração, execução, compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, tá? Desenvolvido pelo governo federal, e define procedimentos gerais de cadastro ambiental rural. Então, até então não se tinha como fazer em todos os estados, agora tem essa instrução normativa, 4 páginas, uma leitura bem estressante, mas necessária. Quando você abre o sistema SICAR, entra lá na internet, www.car.gov.br, vai abrir essa carinha aqui para vocês. Todas as informações referentes ao cadastro ambiental rural vão constar aqui dentro. Quem vai ter acesso ainda? E a isso aí? Ainda um número restrito de entidades. A ideia é tornar isso no futuro público. Qualquer pessoa que quiser saber a situação da sua propriedade, ela vai poder consultar isso mediante um número. Um número que significa o número da sua propriedade. Só ela vai ter, como fosse o nosso CPF, por exemplo. Quando você abre o SICAR, você tem aqui a página inicial, sobre o CAR, baixar, Quando nós clicamos em baixar, é o módulo, que é o módulo CAR, ele abre essa página aqui, Nessa página tem todos os estados da federação. Aqui em cada estado, isso por curiosidade vocês vão poder fazer depois, em cada estado aqui, ele vai direcionar para um link específico. Se eu
Espírito Santo, ele me direciona para o nosso SINLAM, Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental. E ele explica o que você vai fazer no SINLAM. Você vai se cadastrar como um responsável técnico, como um interessado, e você vai fazer o cadastro, fazer um projeto digital, imprimir os documentos e procurar o escritório do IDAF mais próximo. Sucintamente, de uma forma bem simplificada, é isso que você vai fazer. No entanto, não é tão simples assim. Você precisa ter um mínimo de treinamento para poder executar os softwares que são necessários para criar esse documento. E voltando, se eu voltar aqui e clicar no de Minas Gerais, por exemplo, por que eu vou usar exatamente Minas? Minas tem uma outra ideologia. Minas faz um trabalho ambiental muito diferente do nosso. Se eu tivesse que dizer exatamente como, muito pior que o nosso, porque eles lá não têm um controle igual o Estado do Espírito Santo tem. Minas direciona para o SICAR Minas Gerais. Qualquer pessoa, independente dela se ela tem uma formação técnica ou não, ela pode entrar no sistema e vai fazer a informação do cadastro ambiental rural. Ela vai gerar um polígono em cima da sua área, olhando uma imagem, e vai dizer que aquilo é propriedade, sem precisar comprovar nada. Diferentemente do IDAF, que tudo aquilo que é lançado no sistema é comprovado mediante papel. Tem que contrastar esses dados. Está no nome de João, cadê tem um documento de João? Tem que constar. Então, nosso trabalho é muito mais completo, muito mais confiável. Mas é o que eles estão podendo fazer no momento. Então, é o melhor que eles podem fazer. Acredito que eles devem melhorar isso em breve. Toda a informação do cadastro ambiental rural, para a gente, como órgão fiscalizador, e para vocês, como fornecedores de informação, elas vão ser muito cobradas no quesito cobertura vegetal de floresta e hidrografia. E aí entra nascente, olho d'água, curso d'água perene e intermitente, e eu vou falar a diferença já de cada um para vocês terem essa noção. Então, área de preservação permanente e reserva legal. Conceitos, alguns conceitos que são necessários para a gente trabalhar. A Lei 12.621, ela diz que nascente, é uma definição que está na lei, e se tiver qualquer coisa fora disso a gente não pode seguir, é um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Então, se aquele afloramento natural do lençol freático não der um início a um curso d'água, eu não posso dizer que ela é uma nascente. Em algumas propriedades rurais, talvez ocorra em algumas de vocês, tem uma nascente que foi criado um poço de peixe em cima, por exemplo. Essa situação, onde não corre água saindo desse poço, eu não posso afirmar que é uma nascente perante a lei. O produtor pode informar, mas eu não posso aceitar essa afirmação dele. Eu não botaria como uma nascente. Olho d'água, um afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Entende-se intermitente para uma legislação ambiental, no caso de hidrografia, aquela nascente que passa um período, mais que 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou alguma coisa que metade do ano, por exemplo, tem água e metade do ano não tem. Isso é uma intermitência. Não é um dia, depois passa 10 meses sem água, não. Isso passa a ser uma outra classificação. E leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas de um rio, de um curso d'água. No código passado dizia que o leito regular de um rio é aquele que se alcança na maior cheia. Então vocês imaginem, o leito do rio Castelo aqui dentro, ele viria aqui em cima, perto da avenida, né? Porque na maior cheia que deu, inundou boa parte dessa parte do Santo Andrezinho e São Miguel aqui embaixo. Depois a gente vai falar um pouquinho desse termo de imóvel rural, esse termo imóvel rural. Por hora eu vou deixar no vácuo aqui. E o artigo 4º, ele diz que as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, né? Eu não estou ou, existe e.
perenes e intermitentes, a regra vale para os dois, excluídos os efêmeros. Efêmeros é aquele que é uma coisa muito rápida, 1, 2, 3 dias, acabou. Então isso é aquela chuva que deu, aquela água que brota na estrada, 2, 3 dias parou, isso tem característica de ser efêmero. Desde agora da carga regular em largura mínima D. Agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisa aqui. Vou falar das faixas de preservação permanente, mas quando eu caracterizo que as faixas marginais de qualquer curso d'água, natural ou perene e intermitente, excluir os efêmeros. Lembra quando eu falei lá de nascente que se a nascente não forma um curso d'água, ela não pode ser considerada uma nascente? Você consegue imaginar um curso d'água, né, uma faixa marginal de um curso d'água, que é intermitente, que a lei diz que pode ser, e que não for originário de uma nascente? Então deveria ter na lei lá atrás também, afirmando que há também as nascentes intermitentes. Isso não existe. Então isso bota a gente numa sinuca grande lá na hora de julgar alguns casos. Bem, quais são essas faixas marginais de preservação? Essas áreas que devem ser protegidas a qualquer preço, a qualquer custo. 30 metros para cursos d'água de até 10 metros de largura. Então, vejam bem, muita gente confunde. A lei mudou, é 5 metros. Não é 5 metros. As áreas de preservação permanente continuam as mesmas. Não mudou na lei. Rios até 10 metros, 30 metros. De 10 a 50 metros, 50 metros. De 50 a 100 metros, né? 100 metros de largura. 200 metros para os cursos de água que tenham 200 a 600 metros. E 500 metros para os cursos d'água que tenham superior a 600 metros de largura. Mas isso não tem no Espírito Santo. Alguns pontos do Rio Doce, lá no norte, tem largura superior a isso. E o nosso maior rio, né, o Rio Amazonas, tem pontos que tem 20 quilômetros de largura. Então é uma coisa muito, muito grande. Então, para esses casos, 600 metros é o máximo. Você vê que como que praticamente entregaram, né, todas as vegetações desses grandes rios. Depois a gente vai repetir esses dados em outra situação. Aí eu volto para dizer para vocês a definição de imóvel rural. Para efeito da lei em que o IDAF trata, imóvel rural é um prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização e que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária, agroindustrial, através de planos públicos de valorização ou através de iniciativa privada. Então, qualquer imóvel, não importa se ele esteja no mesmo documento ou se ele esteja em documento separado. Se eles estiverem anexos, se eles forem vizinhos, nas mesmas vertentes, eles consideram como um prédio, como um imóvel rural. Área de preservação permanente é a área coberta ou não por vegetação nativa. Então, necessariamente tem que ter mata para ser área de preservação permanente? Não. Se for pasto, ela ainda continua sendo uma área de preservação permanente, só que está uma área em uso. Ela não está protegida. Com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, estabilidade, fertilidade do solo, a biodiversidade, proteger a fauna e a flora, e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, é intocável a supressão parcial ou total de sua vegetação. Na teoria, na prática, isso vem sendo massacrado há muitos anos. Não dá para culpar um ou outro, todo mundo tem um pouquinho de culpa. Só será autorizado em caso de utilidade pública e interesse social, construção de uma ponte, construção de alguma coisa que seja realmente útil à sociedade em si, e não beneficiar um ou dois elementos dentro dela. Então, há uma situação, você tem o curso d'água e a sua faixa marginal, que é exatamente sua área de preservação permanente. Protegida nesse caso aqui, né? Quem dera que fosse todos os casos assim. E aí a diferença, aquela continha lá atrás mostrando o esqueminha para vocês aqui. Ó. Você tem uma nascente, toda nascente
ela tem um raio de preservação, uma área de proteção permanente de 50 metros de raio. Então você tem um ponto, 50 metros em volta, fazendo o raio, é a sua área de proteção. Aí vem com relação às larguras nos rios. Rio até 10 metros, 30 metros de área de preservação. 10 a 50, 50. 50 a 200, 100 metros. De 200 a 600, 200 metros. Acima de 600, 500 metros. Uma forma bem simplificada de mostrar isso para vocês. Depois, eu vou deixar essa apresentação, depois tá gravado nesse computador, quem quiser depois pode copiar, fica à vontade para quem quiser. Quem não conseguir depois manda um e-mail que eu mando também para vocês. Área de preservação permanente, só mudou a forma de expressão, tá? Continua da mesma forma, não vou gastar aqui. E com o novo Código Florestal, ele quis punir menos o pequeno produtor rural. Ou seja, quem tem muita terra deve proteger mais, quem tem menos terra deve proteger menos. Foi esse o grande feito do novo Código Florestal. Vamos entender isso. Quando é que eu vou ter uma APP, uma área de proteção permanente, de 5 metros para um curso d'água de 10 metros, por exemplo? A largura do curso d'água não vai importar mais. Para a minha faixa a recuperar, a faixa obrigatória, isso não importa mais. Não importa se ele tem 10 ou se ele tem 600 metros. E isso foi complicado, porque você pega um rio de 1 quilômetro de largura, a APP dele é 500 metros. Mas se eu for um pequeno produtor e só tiver um módulo fiscal, eu só vou recuperar 5 metros. Então o meu vizinho, que é um grande produtor de terra, vai recuperar uma faixa de 500 metros. E eu vou recuperar uma faixa de 5 metros. Honestamente, não precisa ser um gênio para dizer que 5 metros em um rio de 500, mais de 500 metros de largura não vai fazer exatamente nada. Assim como não faz em rios bem menores, como o nosso Rio Castelo. Mas é assim que ficou. Então, se eu tenho até um módulo fiscal, já vou falar o que é esse módulo fiscal, eu vou ter 5 metros. De 1 a 2 módulos fiscais, a minha obrigatoriedade de recuperação é de 8 metros. De 15 metros para os imóveis de 2 a 4 módulos fiscais e mais de 4, PP de 20 metros para até 4 módulos, de 4 a 10 módulos, e mais de 10, 30 o mínimo e 100 ao máximo, limitando-se à metade da largura do rio. Aí ficou assim, as áreas a serem reconstituídas. Menor que 1, 5 metros, entre 1 e 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros, até 10, de 4 a 10, 20, e maior que 10, o máximo 30 e o mínimo de 100 metros de largura. Esse módulo fiscal é uma medida que se usa de valorização das propriedades. Varia muito de município para município. Quando o município é bem desenvolvido sobre agricultura, o valor do módulo fiscal é menor. Ele torna-se um número menor. No nosso caso, Castela, estou em vermelho aqui. Conceição do Castelo, Vila Nova e Castelo. As propriedades, elas têm peso muito parecidos. São consideradas terras boas, né? Quanto maior esse número, significa que a terra é pior. Se nós formos lá para a montanha no norte do estado, onde a maioria da terra é descampada, pastagem ruim, lá o módulo fiscal são 60 hectares. Então isso aqui significa hectares. Quanto é um hectare? Só para constar? 10 mil metros quadrados, uma área de 100 metros por 100 metros. Aproximadamente um campo de futebol de tamanho normal. Fixe mais ou menos essa imagem na cabeça. Então aqui em Castelo o módulo fiscal é 18 hectares. São propriedades que têm até 18 hectares, só terão que recuperar 5 metros. Aquelas que tiverem mais de 4 módulos, né? Mais de 72 hectares, já vão ter que recuperar então os 20% das suas APPs. 20 metros das suas APPs. Só confirmando, a recuperação das APPs tem a obrigação de condução de regeneração natural de espécies nativas.
Você, intencionalmente, uma área de preservação permanente. Era a capoeira. Então a regeneração natural é aconselhável. Você deixa quietinha, ela vai voltar do jeito que era e ficar ainda melhor. Pode ser por plantio de espécies nativas, para aquelas que estão em pasto há muitos anos, que não têm capacidade de recuperar sozinha. Plantio de espécies nativas conjugado com regeneração natural e plantio de espécies lenhosas perenes de origem exótica, citando, por exemplo, para vocês o eucalipto, né, como a exótica mais conhecida, como em parte integrante. Eu posso consorciar até 50% para pequenas propriedades rurais. Até, isso entende propriedades até 4 módulos fiscais. Não vou perder tempo com vocês, não precisa. O curso d'água. Então, olha, a recomposição das APPs ficou como? Curso d'água natural. 5 metros para propriedades até o módulo fiscal, 8 metros para 2, olhos d'água e nascentes perenes e intermitentes, né? Que a gente vai considerar mesmo não estando na lei. 15 metros, estabeleceu 15 metros. Então não importa quantas você tem, será 15 metros a faixa que você tem que recuperar. Vou chamar a atenção de novo, não confundam a APP. A APP continua 50 metros. Só que a faixa que você tem que recuperar em torno de sua nascente é 15 metros, independente do seu módulo fiscal, do tamanho de sua propriedade. Para vocês é o que basta. Imóveis continuam na mesma matemática, né? Isso é uma imagem, por exemplo, de um curso regular de um rio. Então, normalmente essa água corre aqui dentro desse retângulo. Uma situação adversa, um período maior de seca, ela vai se reduzindo. E a tendência é ir se reduzindo até não correr mais nada aqui. Infelizmente, isso é triste, mas é assim que vai acontecer. Aqui uma outra situação onde houve um assoreamento muito grande e você tem a dificuldade de dizer onde é o leito desse rio. Você vê que corre um braço aqui e corre um braço para cá. Então tudo isso aqui é o leito, não importa esse banco aqui no meio. E quando você vai cadastrar isso no sistema, o sistema não entende, por exemplo, larguras diferenciadas. Eu falo assim, o rio que passa por na minha propriedade, aquele tem 5 metros, ali tem 10, não, ele tem uma média, eu trabalho com a média. O sistema trabalha com a média. E o sonho nosso, como agente que defende os recursos naturais, é no futuro poder ver situações como essa daqui, os cursos d'água e suas APPs todas protegidas. Esse é o sonho de quem trabalha com defesa do meio ambiente com recursos florestais. Esperamos que a gente possa estar perto disso. Quem tiver Sky em casa, tiver a oportunidade, na Sky tem um programa assim, América Vista de Cima, alguma coisa, um nome parecido com isso. Mostra exatamente a região dos Estados Unidos, a região do Colorado, onde você vê os rios exatamente dessa forma aqui. Então lá eles estão conseguindo fazer. E a Califórnia, se não me engano é a Califórnia, hoje paga o produtor rural que protege a nascente. Igual nós temos o PSA aqui no estado, pagamento dos serviços ambientais. Quem tem área de mata preservada e ela está protegendo uma nascente, um curso d'água, a pessoa recebe R$ 186 por hectare ano. Se ele tiver 10 hectares, R$ 1.800 por ano ele vai receber para proteger aquela nascente. Então a gente torce para que isso se estenda para os outros municípios também. Por enquanto está concentrado em Alfredo Chaves e alguns municípios na região do Rio Doce. Espero que em breve venha para Castelo, tem muita gente que merece esse pagamento aqui. Aqui mais outra situação, né? Você tem as áreas agricultáveis e as faixas marginais preservadas. Então, as áreas de preservação permanente ao redor de olho d'água, né? Ainda que intermitente, no raio de 50 metros, é aquilo que eu estava falando para vocês antes, uma simbologia para ficar bem claro para vocês. Né? Já falamos isso aqui, não vou repetir. Existe na lei uma que é chamada topo de morro, né? Então, todo topo de morro é uma área de preservação permanente? Nem todo. Ele tem que ter algumas regrinhas. Qual é essa regrinha? Ele tem no mínimo 100 metros de altura. Então, da base dele até o seu topo, 100 metros de altura. Se ele não tiver 100 metros de altura, ele não tem APP. Não é uma área de preservação permanente. Uma situação hipotética, quem vai pela 101 para ir para Vitória vê esse morro das antenas, depois de Guarapari um pouquinho.
Então, só para fazer uma representatividade. Então, pelo menos 100 metros de altura, da sua base ao seu topo, né? A área correspondente ao terço superior, que é a área de preservação permanente. Você tem o terço inferior, terço médio e terço superior. Essa barra será a área de preservação permanente. Aqui nada será autorizado no tipo de exploração. Ela tem o protegido por lei. Bem rápido para vocês não se cansarem muito cedo. E eu tenho também as inclinações. Propriedades que você tem, inclinação superior a 45 graus, são áreas de preservação permanente. Se essa propriedade aqui, essa terra que acompanhasse essa inclinação, ela seria área de preservação permanente. Temos vários em nosso município, vários. Mas no campo isso aí é tratado normal. Amarra a corda, o peixe café, sai banhando, né? Rola por abaixo, por volta, tudo funciona. E aí, quando você tem, nesse caso específico, a representação dele aqui, que é uma área menor, que não é caracterizada como área de preservação permanente. Reservatórios artificiais. Alguém mora ali perto da usina de São João ali? Conhecem? Já foram visitar? Tem que levar para visitar. Lá vocês vão pegar essa situação aqui, ó. Reservatórios artificiais, com geração de energia, por exemplo, eles têm um APP de 100 metros, quando ela tem uma área inundada maior que 20 hectares. Se a área for menor que 20 hectares, esquece a regra. Só para colocar aqui. E se ela for em área urbana, 30 metros. Então, em área urbana, a área de preservação permanente é bem menor. Como é que é o meu tempo? Pode continuar. Se estiver acabando, você me fala. Em caso de reservatório para piscicultura, tá? A regra só vale se a lâmina d'água for superior a 5 hectares, ou seja, 50 mil metros quadrados. Aí, se não for abaixo disso, não tem APP. Não é caracterizado como área de preservação permanente. Isso segundo Resolução CONAMA 302 de 2002. Resolução CONAMA não é lei, é apenas uma regra. Só que é recomendável, quem tem bom senso segue. Caracterização de estágio de vegetação. Quando você diz que uma área ela tem uma certa vegetação, tem que dizer que tipo de vegetação é essa. É uma área de vegetação em estágio avançado, médio ou inicial. Você tem que fazer essa caracterização. Então, vegetação primitiva é aquela que nunca foi mexida, ou teve um mínimo de ação antrópica. O cara foi lá e cortou uma árvore, ela continua sendo primitiva. Ela se derrubou e começou de novo, já deixou de ser primitiva, passou a ser secundária. De grande expressão biológica, ação antrópicas mínimas, coisa e tal. Resultado do processo natural de sucessão. Então, cortou tudo e depois ela veio naturalmente se sucedendo. Aí eu tenho uma vegetação secundária. E o que é uma macega? É comum de ver hoje, naquelas principalmente lavouras muito grandes, propriedades grandes, como a mão de obra está muito difícil, ficou no mato, virou a tal da macega. Subbosque, menos expressivo, ou seja, só tem um dossel. Você olha de cima, só não vê árvores de tamanhos diferenciados. Se eu for medir o DAP, diâmetro na altura do peito, que é isso que significa DAP, se eu medir de um hectare inteiro de vegetação, vai dar menos que 10 metros, que 2 metros quadrados. Um estágio inicial de regeneração. É aquela macega que já passou para o estágio inicial. A macega, o IDAF não precisa autorizar para fazer o corte. Porém, é interessante comunicar para o órgão licenciador dizer se aquilo realmente é macega ou não. O estágio inicial precisa de autorização. Aparecem espécies pioneiras abundantes, no caso do camará, quaresminha e outras. Fisionomia herbácea, tá? Serrapilheira, que são aquele monte de folha e galho seco embaixo das árvores. Tá? Diversidade biológica bem variável. E o diâmetro do peito já maior um pouquinho. O estágio médio de regeneração
só vai aumentando, a fisionomia herbácea, arbustiva, já vai aumentando o porte das árvores, até chegar ao estágio avançado de regeneração, que são árvores frondosas. Na teoria é complicado, na prática é bem mais fácil. Olha, o que é uma macera? Isso é uma macera. Uma pastagem, o cara foi relaxando, foi deixando e virou a famosa macera. Daí para o estágio inicial, ó, isso aqui embaixo já tem uma característica de estágio inicial. Visto de perto, de dentro, o estágio inicial seria uma situação como essa. Você já tem pioneiros, no caso aqui é o gico, sendo mostrado em cima, e algumas outras plantas crescendo dentro aqui. O estágio médio, ainda que o estágio inicial, uma área de pedreira, foi extraído granito aqui, e a área está fazendo a recomposição. Você pode ver que tem alguns pés de banana, que era uma área agricultável. E aqui uma foto que dá para ver praticamente os três estágios ao mesmo tempo. Um estágio avançado, um estágio médio, que você tem aqui a Serra Pineira, e um estágio inicial se fechando aqui. Na prática, isso no campo é bem mais fácil do que quando você fica lendo teoria. Ela depende mesmo de exercício. E aqui um estágio avançado visto de dentro, algumas palmeiras, você tem dosséis, plantas que se destacam, árvores que se destacam. Isso é bem mais fácil, né, olhando no campo. E aí isso tudo entra como reserva legal da propriedade. A reserva legal é uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural, que deve ser mantida como cobertura florestal nativa. É a regra de lei, né? Então ela tem que ser 20% de sua propriedade. Isso é a reserva legal. Só que agora, com a mudança do Código Florestal, a obrigatoriedade dos 20% são para propriedades que tenham acima de 4 módulos fiscais. Quem tem abaixo de 4 módulos fiscal, a verba como reserva legal é aquilo que tem. Se a propriedade tem 10%, vai ser os 10%. E se não tiver nada, não vai ser nada. Só que ele tem a obrigação de recompor as suas áreas de preservação permanente. Eu vou naquelas condições. Pequena propriedade, posse familiar, pode ser utilizada em espécie de árvores frutíferas, né, para recuperar as nascentes, para compor a sua área de reserva legal. Na Amazônia Legal, a área de preservação permanente, a área de reserva legal é 80% da propriedade. Se o cara tem 100 hectares, 80 hectares tem que deixar em mato, só pode explorar 20. Nas áreas de cerrado, que compõem a Amazônia Legal, pega um pouco de Tocantins ali, a reserva legal é 85%. E nos demais estados brasileiros, como o Espírito Santo, a reserva legal é 20%. Existem nas propriedades o que a gente chama de área não tributável, e o produtor na maioria das vezes não sabe disso. Se ele tem lá, por exemplo, uma área de reserva legal, essa área de reserva legal não paga imposto. Se ele tem área de preservação permanente recuperada, não paga imposto. De interesse ecológico declarado pelo poder público, por exemplo, uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional, também não paga imposto. Então o proprietário tem que reclamar isso junto ao INCRA, para que ele retire essa cobrança de sua propriedade. Admite-se exploração da reserva legal mediante manejo sustentável. Isso tem que ser provado que vai ser realmente feito um manejo sustentável daquele local. As áreas de reserva legal podem ser registradas no órgão ambiental competente para a inscrição local, no caso aqui o Espírito Santo, o IDAF. O cadastro ambiental rural no âmbito de registro público eletrônico, né, nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Já falei lá, o prazo de 1 ano contado da data de publicação da lei. Só que a lei foi publicada em 2012. Só que o regulamento do CAP só saiu agora. Então ainda nós temos mais 1 ano, até maio do ano que vem, para fazer todas as inscrições no CAP. Podemos ser prorrogado por mais 1 ano ainda. Ela tem que ser feita nas propriedades que é necessário fazer a recomposição de reserva. O cara tem mais de 4 módulos fiscal, mas não tem mata. Ele tem que formar a mata. Ele tem que formar no mínimo 1/10 por ano. E ele tem 20 anos para fazer isso.
Em 20 anos ele tem que recuperar toda a sua área necessária. Pode-se usar até 50% de exótica, né? Aquela coisa que já comentei. A recomposição nós já falamos. Alerta. Após 5 anos de publicação da lei, os bancos estão obrigados a pedir o cadastro ambiental rural para liberar qualquer financiamento do produtor rural. Então, daqui em 2017, é o último ano, os bancos todos serão, quem faz PRONAF vai ser obrigado a ter o CAR, as propriedades inscritas no CAR. Só a título de informação, licenciamento florestal. Vocês vão ser consultores em breve, eu vou estar fazendo parte de uma equipe. Projetos com áreas acima de 100 hectares de plantação de eucalipto, por exemplo, tem que ser licenciadas junto ao IDRAF, tá? Porque aí você não pode plantar em faixas de PP e tudo mais. Projetos de fomento florestal, é aquele que a Aracruz oferece, a Aracruz que agora fibra, né? Oferece a muda, você tem que solicitar um laudo de vistoria do IDAF. E projetos de fomento com mais de 100 hectares entrar com pedido de licenciamento junto ao IDAF. Se você for cortar áreas maiores que 5 hectares, tem que fazer um pedido junto ao IDAF também. Isso tudo porque estava tendo muito roubo de eucalipto no norte do estado, principalmente. E dentre outras coisas, né? Restrições do licenciamento ambiental. Só serão necessários projetos de silvicultura nas seguintes condições: em áreas que não dependem de supressão de vegetação. Se tiver que cortar alguma coisa para plantar eucalipto, esquece, não vai conseguir essa autorização. Áreas degradadas ou subutilizadas, né, que podem ser usadas, e áreas localizadas fora de reserva legal. Áreas também cadastradas em áreas fora de preservação permanente. Exploração florestal. O produtor tem lá a sua mata preservada e ele quer fazer algum tipo de uso dela. Corte de vegetação nativa, que é roçar para plantar café, somente com autorização do IDAF. Qualquer coisa diferente disso é passível de multa, de autuação, gera um processo criminal, gera um processo administrativo, um transtorno só. Queimada, pastagem roçada e roçado, só no período que compreende entre o período que compreende entre 1º de maio do ano até o dia 31 de outubro, é proibido qualquer tipo de queima. Proibido, por causa do período seco do ano. Nos outros períodos é passível de autorização. Qual proveito de madeira que o vento derrubou ou que precisa para reformar uma casa, algo parecido, aqui no estado somente com autorização do IDAF. Que nós já falamos. O programa de regularização, né, a União, Estado e Distrito Federal deverá, no prazo de 1 ano, contar a partir da publicação da lei, prorrogar por uma única vez e implantar o PRA. Depois do CAR, depois de toda a bagunça que o CAR vai fazer, vai vir o PRA. O PRA é o Programa de Regulação Ambiental da Propriedade. E aí vai funcionar da seguinte forma: imagine que vocês, consultores, identificaram a minha propriedade que eu tenho que recuperar lá 5% das minhas APPs. Isso corresponde a 2 hectares de área. Vocês vão fazer um projeto, elaborar um projeto, indicando as espécies que eu vou plantar, quando eu vou plantar, qual a escala que eu vou cumprir. Vai apresentar isso ao órgão, que é o IDAF. O IDAF vai dizer se está correto ou não e vai autorizar o início desse programa de regularização ambiental. Todas as propriedades terão que fazer. Isso significa trabalho para vocês. Um nicho de trabalho crescente, muito grande. Para que vocês possam fazer isso, vocês vão ter que conhecer isso aqui, ó, Sinlam Módulo Público. Então, para vocês internautas da vida que gostam de ficar na internet, quando estiverem no Face, né, procurem outra fonte de cultura, entrem no site do IDAF. Lá vocês vão encontrar o Sinlam Módulo Público. Vai abrir o Sinlam Módulo Público. Depois tem eu vou mostrar a sequência ali, e você vai encontrar essas informações aqui dentro do site. Você vai ter, dentro do público, como consultar, ver que documentos você precisa para entrar com o processo junto ao IDAF, consultar o empreendimento, né, consultar se aquele empreendimento já está cadastrado, se não está, consultar o título emitido, por exemplo, consultar um CAR, e aqui nessa aba geoprocessamento abrir um navegador bem bacana, vou mostrar para vocês.
Então eu venho aqui, ó, já processamento, eu tenho mapas, navegador e simulador de importação de shape. Quando eu elaboro por aqui, eu simulo ali se está legal ou se não está. O sistema vai dizer, vai te reprovar 300 vezes até você aprender. É assim, deveria ser assim em todos os setores. Quando você clicou lá no navegador aqui, ó, ele abre esse mapinha do Espírito Santo, meio colorido assim, significa que cada ponto avermelhado desse aqui foi uma atividade executada pelo IDAF em cada propriedade. Hoje nós temos cadastrado no Espírito Santo cerca de 4.000 propriedades, já tem o CAR. Só Castelo tem 2.500 propriedades. Então olha como está lento o processo ainda. Imagine outros municípios bem maiores. Quando você abre o navegador no Zoom, se você tiver a sua coordenada de sua propriedade, ou lugar que você queira consultar, você vai conseguir ver isso aqui, ó. Isso significa propriedades que já estão georreferenciadas. E aí eu posso ver aqui, ó, o que está em verde são as áreas de reserva legal. São as áreas que estão demarcadas como reserva legal. O que está em vermelho são áreas agricultáveis e o que está em azul são áreas que estão em processo de recuperação. Isso está aberto, qualquer um pode ver. E esse pontinho, esse asterisco avermelhado aqui, significa que aqui foi autorizado o corte de uma árvore. Então, qualquer lugar que você tiver, você vai poder fazer esse tipo de consulta. E aí, com essa ferramenta aqui, ó, identificar, você vai clicar em cima desse pontinho preto aqui, você vai saber de quem é essa propriedade. Isso fica aberto, ó, peguei, identificar, ele abre uma caixinha, eu clico em cima do empreendimento, ele gera uma caixinha com o nome aqui, ó. Sítio Alto Camargo, venda nova do imigrante, propriedade rural, o processo é Édipo Venturini. Então essa propriedade pertence ao Édipo Venturini. Não sei se alguém o conhece, é essa propriedade daquela região. Isso qualquer pessoa pode ter acesso. E se você quiser consultar empreendimento, eu venho aqui e vou ter mais informações, por exemplo, esse Édipo Venturini tem 2 processos dentro do IDAF. Isso tudo qualquer pessoa pode fazer. Até então você não consegue estragar nada do sistema fazendo essa utilização, por mais desastrado que seja. Tem essa outra ferramenta aqui, olha, que é uma listagem por município. Você vai conseguir saber pelo município todas as propriedades cadastradas, todas. Jogou o nome do município aí, Venda Nova, vai listar, vai aparecer todas que tem aqui. Você quer descobrir a sua especificamente, é só procurar. O credenciado, vocês depois de formados, tecnicamente é CREA ou é CREA? Vocês vão se filiar ao CREA, vão receber uma facada de R$150 por ano, que é obrigatório o pagamento, senão você não consegue a sua filiação, e você vai estar habilitado a ser um credenciado no meu sistema. Você vai entrar aqui, ó, no módulo público, né? Essa é a página do IDAF, Sinlan módulo público, Sinlan, abriu, você vai vir aqui no acesso ao sistema, ó, entrar ou cadastrar. Se for seu primeiro cadastro, você vai entrar aqui e vai se cadastrar, você vai receber um login, você vai receber uma chave pelo seu e-mail e você vai gerar o seu login e sua senha depois. Uma vez cadastrado, você vai fazer igual o Carlos Rocha, jogar o seu login e senha, entrar e você vai poder usufruir do sistema aqui dentro, cadastrando o projeto digital. Você vai criar um requerimento com todas as informações da propriedade. Vou passar rápido porque o tempo está esgotando. Depois você vai criar um projeto digital. E aí você vai chegar a montar um processo e entregar lá no IDAF para fazer o requerimento daquilo que você está querendo, por exemplo, cadastro ambiental rural. Isso é responsabilidade do técnico que o proprietário contratou para nos entregar. Então, finalizando, uma vez que você fez isso tudo, né, analisou na propriedade do cidadão o que ele tem de mata, analisou na propriedade o que ele tem de recurso hídrico, mapeou isso tudo de forma bem clara no sistema, você vai juntar toda a documentação e levar para o IDAF mais próximo no prazo de 15 dias. Uma vez que você formalizou e enviou no sistema, você tem até 15 dias para validar aquilo que você informou. Se você não validar, ele aparece como
informação não válida. Fazer bem feito para evitar o retrabalho. O que mais tem acontecido dentro do IDAF hoje nós temos que ficar corrigindo o trabalho dos RTs ou mandando de volta para corrigir, perdendo tempo com isso, porque eles estão chegando todo errado. Não é possível editar um requerimento depois que foi importado pelo IDAF. Então, ergue tudo que você possa antes. Depois que você enviou, acabou. Se estiver errado, você vai ter que começar tudo de novo. O sistema não permite correção. Todos os erros devem ser corrigidos antes do envio. E, no mais, eu agradeço a atenção. Eu sei que é barra ficar até tarde ouvindo alguém falar de coisa que não é do ramo de vocês. Meu nome, meu endereço de e-mail do sistema. Se vocês quiserem, quem não conseguir pegar a palestra, quiserem mandar um e-mail, eu respondo com a palestra na íntegra para vocês e mais informações que no futuro possa ser possível. E espero um dia poder contar com a companhia de vocês como profissional dentro do sistema DAF para nos ajudar a proteger os nossos recursos naturais. Obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite. Bom, eu queria primeiramente agradecer o Justino, né? E falar com ele que é sim a nossa área, né, pessoal? Né? Eu acho que agora o cadastro ambiental rural é um veículo muito importante para o técnico de meio ambiente. Porque o prazo está se esgotando, daqui a 5 anos, o agricultor está com a faca no pescoço. Ou ele faz ou ele não tem o principal veículo de financiamento do produtor rural hoje, que é o Pronaf. Então, quando mexe no bolso, tá, o produtor faz até sem saber o que está fazendo. Ele chega perguntando o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que, né? Quem eu tenho que procurar. Então, é um mercado bastante aberto, né? Nós vemos que a tarefa não vai ser uma tarefa tão assim fácil, tá? Mas também tão pouco tão árdua. Vai dar para se desenvolver bem também no sistema, desenvolver bastante o cadastro. Deixa eu dar um incentivo. Dar um incentivo. Hoje, para você ir na propriedade do produtor rural, rodar a propriedade dele, marcar suas vertentes com GPS, voltar para casa, fazer o croquis georreferenciado dele, juntar a documentação e entregar no IDAF, está sendo cobrado em média R$ 1.500. Um profissional treinado faz uns 5 por dia sem muito esforço, depois que os dados estão coletados. E rodar a propriedade, isso aí já depende de cada uma. Então esse é um incentivo bem interessante. Incentivo. Dente puro agora o pessoal aí. Olha só. Outra coisa, vocês precisam exercitar o geoprocessamento. Se o colégio conseguir colocar isso mesmo como uma coisa extracurricular, e colocar isso como licenciado de educação por um tempo, trazer qualquer um agente do IDAF, até eu posso fazer isso, né? Qualquer um pode fazer, hoje dá um treinamento de usar a ferramenta do sistema, o geoprocessador ali. Então você faz o processamento do sistema utilizando imagem, treinando trabalhar em cima de imagem. Você vai ao campo, você vê uma coisa assim, depois você tem que olhar lá de cima, é bem diferente. Então tem que incluir isso para que eles saiam prontos para trabalhar. E eles dessa idade, esse jeito teve esses 3 milhões de alertas lá, estão acabando o curso técnico também, eles já estão pensando em fazer uma consultoria entre eles, se adequando para já estar colocando o nome no mercado, estudando. Isso daí não é coisa para o futuro, não, é realidade, é agora. No momento que está se formando, o mercado está aberto. Demorar, eles criaram a tal da empresa Júnior, né? A empresa Júnior é uma instituição que ela tem alguns privilégios, ela não paga impostos tão altos, por exemplo, junto ao crédito, junto ao sistema, e que você oferece o seu trabalho de uma forma bem menos onerosa ao produtor rural e muito vantajosa para quem está trabalhando. Você ganha em conhecimento e ganha também o seu dinheirinho que faz mal. Então eu já vou antecipar e fazer o convite do Justino, né, que ele está vindo aqui à escola, né, e está passando essa capacitação para vocês. Eu conversei com o Fábio, e o Fábio ele foi extremamente gentil também com o curso técnico. Ele falou: Marcelo, o tempo está muito curto, né? Eu me disponho a estar vindo aqui outro dia aqui para estar falando na minha palestra sobre agrotóxicos e meio ambiente, né?
Então eu vou aceitar também a gentileza dele e vou assim tentar estender um pouquinho mais com o Justino, tá? Para que vocês possam fazer algumas perguntas, se vocês acharem interessante, pertinente sobre o carro, né? Mas eu vou deixar assim bem informal. Eu vou desligar o microfone, porque eu também tenho algumas coisas a perguntar a ele, né? E a gente estende aí mais uns 10, 15 minutos assim, que dá para a gente tirar um pouco também da nossa dúvida, né? Tudo bem? Só aberto. Quem tiver falha agora, o Caio, eu tenho uma coisa, você disse assim, que quando você quer fazer um corte ou alguma coisa dentro da propriedade, você tem que pedir a liberação do IDAF. Eu queria saber o porquê, se caiu, vamos dizer assim, uma árvore lá na minha propriedade, ela caiu sozinha, um vento, alguma coisa, para eu estar fazendo a utilização dela, talvez assim, eu quero fazer um curral, alguma coisa, por que a gente tem que, se ela já caiu mesmo, ninguém cortou, por que a gente tem que pedir a autorização da mesma forma? vocês têm uma coisa hoje no interior, principalmente quem mora no interior, que adora dar problema, tal de vizinho. Né? Então, se o vizinho ouve uma motosserra, ele denuncia. Né? E hoje em dia está muito pior, porque tem as lançadeiras também, e o barulho é o mesmo, você nem sabe que está com a lançadeira, mas denuncia isso mesmo. Então você chega lá e vê o curral pronto. Eu não tenho nada que me paute, que me respalde que aquela madeira veio de origem da sua propriedade, uma árvore que caiu, a não ser a sua fala. E como a fala perante a lei muitas vezes, né, que mostra para a gente que mostra o papel e os documentos, eu não tenho como comprovar. Por causa disso, eu preciso te autorizar. E isso gera um custo. Isso é outra coisa de cuidar, que até mês passado, até abril, era muito alto. Ele reduziu bastante as taxas, tivemos uma redução de taxa. Então hoje você não paga mais vistoria, antes pagava vistoria. Eu fazia a confusão, paguei e liberar, não pagou e liberou. Pagou a vistoria do técnico. Essa vistoria caiu para algumas taxas. É por isso, eu tenho que poder ter essa confirmação que essa árvore tem origem na propriedade, que é uma origem legal. Então, não veio de um desmatamento de origem ilegal. É do ato, então, né? Oi? Teria que ser do ato, né? Aconteceu, Sim. Isso. Mas é igual assim, vamos dizer assim, um exemplo, eu tenho lá na minha propriedade uma árvore caída já há algum tempo, ela está secando, ela vai acabar apodrecendo. Se, no caso, eu chegar lá no IDAF com vocês e conversar, alguém vai lá para ver e para ter essa regularização Isso, toda. para você ter o que a gente chama de AEF, Autorização de Exploração Florestal. Com essa autorização você vai fazer o uso dela na sua propriedade. A lei do novo Código Florestal ele prevê que cada proprietário ele tem direito ao corte de até 20 metros cúbicos por ano de madeira, desde que seja para uso em sua propriedade. Então 20 metros cúbicos de madeira é madeira pra caramba. A lei florestal federal diz isso. A lei estadual não pode ir de encontro, ela não pode dizer o contrário, mas eu posso restringir um pouco mais. É o que a nossa lei estadual faz, 5.360, né? É o que ela faz. Ela diz que dentro do Estado do Espírito Santo, qualquer exploração florestal tem que ser mediante a autorização do Estado. Então eu posso ser mais restritivo. Tem uma federal que permite, mas tem restritivo do IDAF que diz que tem que ter uma autorização do órgão competente. Essa autorização tem todo um trâmite, né? Sim. Documentação, tem que levar lá no IDAF. Tem que comprovar que a propriedade é sua, ou pelo menos é uma posse, né? Não que quem é posseiro, você não é um invasor não, tá gente? Não é aquele que invadiu terra não. Também é um posseiro. Mas são aquelas propriedades que em 1950 era 200 alqueires. Foi dividindo entre os filhos. Hoje, o bisneto que está com a terra nem sabe de quem que herdou aquilo. Só vem passando os talhões, mas nunca teve documento. Então, isso é uma posse. O IDAF trata como posse e ele tem todos os direitos que o proprietário tem. Só precisa comprovar. Como que comprova? Vou recorrendo ao seu vizinho. Por isso que eles vão não brigar com ninguém. E até para a autorização de uma árvore precisa de ter um carro. Exatamente. Hoje, qualquer ação dentro do IDAF atrelou o carro. Você tem lá um moinho de fubá. Você faz fubá para vender e vai licenciar a sua atividade de fábrica de fubá de moinho de pedra. Vai cobrar o carro.
tributário hoje é obrigatório para tudo. Então não tem como fugir, por isso que é um nicho de mercado para você. Por exemplo, aqui, nesse detalhe que você citou, aqui em Castelo Quirimbaque, por exemplo, várias propriedades, lá em cima lá do meu sogro, funciona assim. Eu acho que são 12 alqueires de terra que tem lá, porém são 7 irmãos, né? E aquilo ainda não foi ainda desmembrado, por causa de interesse de irmãos, outros por causa de fatores mesmo da morosidade da justiça. Se o meu sogro que está dentro dessa propriedade, nasceu e é criado ali desde de sempre, ele quer regularizar a propriedade, né? Porém ele não tem a documentação da propriedade, né? Ele tem necessidade de regularizar a propriedade. Como é que funciona? Trabalha com duas vias. A primeira via é se existe um formal de partilha. Em algum momento já sentaram e criaram um formal de partilha. Tem o... como é que chama? Que o cartório delega fugiu o nome. Inventariante. Se você tem um inventariante, aquela pessoa que está indo, pegando as assinaturas, vai de um, vai de outro, você pode fazer tudo em nome do inventariante, de todas elas, todos os parentes. Se isso não tiver acontecido ainda, ou isso não é possível porque acontece muito briga entre irmãos, durante uma divisão externa, ele pode fazer a propriedade dele baseado na posse. Então ele vai precisar ter a assinatura dos confrontantes dizendo que ele mora ali há 50 anos, 20 anos, 30 anos, ele é o conselho, não tem a documentação porque ainda não foi feito o inventário da propriedade. Você trabalha com essas duas, e você faz ou coletivo ou separado. O problema maior é quando Tem tem todos os direitos também de uma pessoa que... Sim, mesma coisa. O problema é que quando numa propriedade de 100 alqueires, 30 alqueires é mata, e é uma propriedade dividida entre 10 irmãos. Só que essas 30 alqueires de mata ficou para 3, e os outros 7 não tem mata nenhuma. Aí é um processo um pouco diferenciado, porque essa área de mata ele é comum à propriedade como um todo. E aí eu tenho que fazer esse casamento de informação. Eu tenho que dizer que o João lá que você mata, na teoria, ele está preservando um pedacinho aqui também. Isso faz tudo dentro do sistema. É muito comum, baixa o processo de dados, baixa e volta por documentação incompleta, principalmente em relação aos principais. Certidão atualizada do imóvel, que esse pede no cartório, e escritura. Então, para o IDAF, uma escritura tem menos de 5 anos, dispensam o certidão atualizado. O escritor de R$50 que pediu o cartório. Se for uma escritura mais antiga, acima de 5 anos, é necessário levar a certidão atualizada, que é pedida junto ao cartório. E costuma vir com muito erro. O INCRA, falo INCRA porque é o órgão regulador fundiário do país, diz que não é possível registrar área menor que 2 hectares como área rural. Área menor que 2 hectares não existe. Aqui em Castelo tem um monte. Tem área registrada aqui por 600 metros quadrados, 1000 metros quadrados, 12 metros quadrados. Como conseguiu aí, coisa de cartório. Aí isso bate e não gera problema para a gente. Em relação ao inventário, esse inventário eu não consigo mexer, né? Se for o caso de ter que instalar. Quando a propriedade está em inventário, existe um formal de partilha. O que é o formal de partilha? Dizer assim, você for do estadião, você é português, então existe um direcionamento. Isso que a gente faz. É você fazer qualquer ação lá dentro, baseado no formal de partilha. Ele vai dizer assim, é seu, do vizinho, do vizinho. Bem parecido, né? No trabalho, que é feito em relação à antena. Aí ele começa a ficar no inventário também. Só que é abaixo da dúvida. Mas hoje mexer com o ponto de vista. Quem que perdeu R$600 de aluguel na sala é também muito mas brigas normalmente fundadas. Normalmente o produtor rural tem brigas também por causa de herança, ficou claro, a estrela do mundo. Mas a estrela do claro. A gente
só trazendo a informação a título de curiosidade. No estado de Minas Gerais, vai me faltar agora a cidade exata. Foi feita uma pesquisa lá com os casos de registro de câncer na cidade. Então, foi constatado que 80% dos casos de câncer estavam assim, no entorno a uma antena de telefonia celular. Então, ali o entorno da telefonia celular ali também, o nosso aparelho de telefone celular, ele emite bastante radiação. Tá? Ele recebe e emite bastante também. Então, foi até um pouco polêmico, porque a Secretaria de Saúde dessa cidade registrou 80% dos casos de câncer, tá, ao entorno de uma torre de telefonia celular. Por isso que hoje tem restrições de você estar colocando uma antena de celular com conglomerado urbano, tá, perto de escola, hospitais, presídios, tá? Isso é extremamente proibido, né? E a dificuldade está sendo essa, a expansão da telefonia no Brasil, por causa das normativas hoje que acabam impedindo. Então, para quem gosta de ficar com o telefone pendurado no ouvido, o Fábio me fez lembrar uma coisa interessante para passar para vocês. Quem é do interior aqui já teve a família autuada pela idade? Levou uma multa? Ninguém não? Qual foi a situação? Você pode relatar? Eu tinha plantação de pai, tinha plantação de eucalipto. Perdão? Meu pai tinha uma plantação de eucalipto. Aí ele fez o corte da plantação, porque ele tinha plano de plantar café naquela área. Aí ele fez, no caso, queimou a área para poder limpar, né? Aí eles, não sei se eles denunciaram, coisa assim, Uma vez eu e o Fábio estávamos numa ação em Venda Nova, Vargem Alta. Não tinha nada a ver com fogo, com nada. Estávamos indo atrás de inseto e laranja lá, outra coisa, nada a ver. Quando vimos lá no alto do morro, uma fumaceira. Pô, a gente tem que ir lá ver, né? A fumaça aí pode ser de uma floresta e tal. Chegamos lá numa situação parecida. A pessoa tinha colocado eucalipto e também tinha ateado fogo. Só que o risco dele lá em cima era muito grande. Ele era um topo de morro cercado por muita samambaia em volta e topo de morro venta, quando se põe fogo para ver um inferno, né? Então passou, o fogo invadiu a área de floresta, foi uma coisa. Então por isso que toda a queima tem que ser autorizada pelo IDAF, porque a gente vai fazer a vistoria e vai falar assim, olha, nesse lado aqui, não que o produtor não saiba disso, é porque para ele é tão comum que às vezes não consegue ver a alternativa de controle. Aqui precisa um acero maior, porque corre um vento mais forte nesse sentido, então as coisas a gente faz toda essa orientação. Até tinha outra parte que eles iam chamar, aí ele foi lá e eles autorizaram, porque eles estão incorporados. Exatamente. Mas aí o que o Fábio me lembrou é que quando você sofre uma auto-infração, por exemplo, um corte de árvore, um desmatamento de uma área maior, dependendo de quase todas as situações, a gente emite também um termo de embargo dessa área. Essa área fica embargada. Então, embargada até quando? Se ela for passível de desembargo, até você pedir. Então você pede, isso vai para a Vitória, é analisado lá pela equipe de Vitória, eles autorizam ou não baseado no nosso relatório. Mas se você, por um acaso, resolve nessa área embargada plantar um café, eu tenho que voltar e fazer um novo auto-infração de você, por desrespeitar a área embargada. Isso gera mais um processo criminal. Isso não sou eu nem o Fábio que fazemos porque gostamos, não. É porque a lei, o nosso salário que é pago por vocês, é pago justamente para punir vocês quando vocês fazem coisa errada. É assim que funciona. Ninguém criou esse jeito. Eu tenho que voltar lá e aplicar um novo auto-infração. Isso gera mais transtorno para você. Da mesma forma, você cortou uma árvore, eu fui lá e apreendi aquela madeira. Só que eu não aprendo aquela torre e saio carregando, não. Eu aprendo, deixo ela lá e falo assim, ó, Carol, você é a fiel depositária dessa madeira. Se ela sumir, eu vou vir atrás de você. É quase desses termos, mas não com essa utilização de palavras. Então eu volto para saber porque aí ela apodreceu ali, beleza.
cumpriu o papel da natureza. Eu posso pedir a autorização dela? Pode, mas você não pede ao idade. Quem tem o poder de autorizar isso não é o juiz, é o juiz da sua comarca. Mas sempre o juiz pode quase tudo, né? Então, vai dizer se você vai poder usar ou não. Vai depender muito do resultado dessa infração. E se você fizer o uso, seu vizinho te denunciar, e isso é cidadão de você. Mas tem a parte aí, desculpa, eu vou fazer o uso da propriedade, só que foi compensado. Aí como que está a situação de compensar? Mas vamos compensar com outras peças ativas. A compensação, ela não tem previsão em lei. Às vezes isso é um acordo administrativo que a gente faz. Você diz, olha, eu autorizo você a utilizar essa árvore, mas você planta 30 em outro lugar. É uma coisa meio que administrativa. Não tem previsão legal de dizer exatamente quanto e de que jeito é feito. É isso, Fábio? E tentar também, porque assim, hoje em dia está muito mais simples conseguir uma autorização, né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Antigamente, os pais de vocês que mexem com a propriedade falam em IDAF, eles falam, nossa, pelo amor de Deus, vou lá ver que eles vão, não, que eles vão vir aqui multar. Não. Hoje em dia o IDAF está mudando o jeito também de pensar, porque no passado realmente era chegar, multar e tal. Hoje está vendo mais a realidade do produtor e está muito fácil fazer a coisa correta. A diferença de uma coisa correta e errada é muito pequena. E o risco é muito grande de você fazer a coisa errada. Sempre tem, hoje, denúncia, celularzinho, direto aparece denúncia pra gente lá, no interior já com foto, com coordenada geográfica, o pessoal já sabe tudo, direto. Então, é muito pequena a diferença para fazer a coisa certa e dar errado. Aí a gente orienta vocês, qualquer coisa que precisar do IDAF, lá procurar informação. Eu chego lá falando, tem um vizinho meu querendo cortar uma árvore, para não falar que é você mesmo. Fala mentirinha, só para ir lá pegar essa informação com a gente, né? E a gente também está tentando, através de palestras, de outros cursos, né? Hoje nós temos as imagens do Google Earth, se vocês tiverem a curiosidade, elas têm uma sequência de datas, né? Então aqui Castelo começa em 2003, aí tem 2006, 2010, 2012, as últimas agora em 2014. Nossa propriedade tinha hoje 50% de floresta, em 2003. Eu consigo ver a sequência de desmatamento que ela teve. E chegou a 2008, é o limite. De 2008 para trás, o novo Código Florestal ele deu o asilo, né, ao condenado por essa ação. Mas de 2008 para frente, com a imagem de satélite, eu posso chegar na sua propriedade e fazer sua autorização sem ser questionado por ninguém, baseado nas imagens. E ainda a gente tem, assim, eventualmente, o ano passado eu fiz vistoria da aérea de helicóptero. Vocês viram o helicóptero voando perto de casa de vocês lá, eu estava lá em cima também olhando. A gente lá de cima vê alguma coisa suspeita, vai lá, tira o ponto de GPS e depois volta por terra para conferir. Então a fiscalização está bem ativa, né? Então não dá para bobear mais não. E esses autos de infrações são tudo resultado também quando você atingir a sua certidão negativa, né? Isso. Ambiental. Isso gera um processo civil, criminal e um processo administrativo que corre junto à IDAF. A IDAF manda uma cópia para o promotor do município, o promotor não tem pena, ele te chama e literalmente, né, senta o ferro sem dó nem piedade. Não quer nem saber. Nem saber se o motivo era nobre ou se não era. Errou, não quer nem saber. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Dúvidas e questionamentos também possam surgir futuramente, pode usar o e-mail que a gente está sempre respondendo a todos, por telefone, todos. Bom, eu quero agradecer em nome do curso a vocês hoje. Eu acho que foi muito rico hoje a noite nossa, né? Porque são informações assim que são um pouco restritas, demora para chegar até o público. E realmente, igual o Fábio falou, principalmente o público mais leigo, eles acham que o IDAF, o IEMA são órgãos que vieram para dificultar a vida do agricultor, prejudicar. E pelo contrário, se não existissem órgãos competentes como o IDAF, o IEMA, para cuidar do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade, né, eu acho que restaria pouco, né, eu acho que não restaria nem a condição, né, e a possibilidade de você estar estudando meio ambiente hoje, que o meio ambiente já não existiria mais.
O ser humano, por si só, por natureza, ele já tem no seu DNA aquela vontade de destruir, aquela vontade de explorar, né? Então é um trabalho muito valoroso no nosso estado, né? E eu fico assim espantado de ver a organização do IDAF, né? A capacidade que o IDAF tem hoje de estar presente assim na vida do agricultor, e deve ser observado e olhado da melhor maneira, né? Então eu agradeço muito a presença de vocês. Só uma coisa que eu esqueci, só para fechar, que é importante para vocês. Quem cria a lei são deputados, né? Deputados, a maioria deles são grandes fazendeiros ou representam grandes fazendeiros. Então eles criaram, dentro do Código Florestal, muitos benefícios em prol. Eles legislaram em causa própria. Uma delas, que atinge diretamente o nosso estado do Espírito Santo, é com relação à mineração. Eles incluíram mineração como obra de utilidade pública. Então, colocaram a mineração como obra de utilidade pública. Isso matou a gente, matou o nosso trabalho. Porque o cara chega lá, imagina que você tem uma área de floresta preservada e dentro dela tem um matacão, uma pedra valiosa lá. Ele vai pedir a exploração, a gente vai negar, mas por causa dessa prerrogativa na lei, ele vai ser encaminhado ao CONREMA, que é o Conselho Regional de Meio Ambiente do Estado, e lá com certeza vai ser aprovado esse desmatamento para retirada dessa pedra, independente se ela está em curso d'água, se não está. Então, mais um ano de eleição vem aí, vamos esquecer o Brasil da Copa e ter consciência de que nós, todo mundo, tem um pouquinho de responsabilidade que a gente coloca lá em cima. Então não adianta depois ficar reclamando. Vou reclamar de que se eu ajudei. É só isso.